curso. Ao vivo e a cores, diretamente de São Paulo para o mundo. Hoje, presença ilustre, hein? Conseguimos, mestre Gladson e nosso querido Álvaro Caselli, ele que já está virando sócio desse quadro, já tem até prolabore para o mesmo. Sensacional. Muito obrigado pela presença vocês dois, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, um pouquinho só da formação, né? Primeiro do Gladson, né? Formação acadêmica, né? Licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Educação Física Escolar pela UniFMU e em Neurociência na Educação pela Unisa, mestre em Educação Física pela FUSP, experiência como professor em escolas públicas e privadas, da educação infantil ao ensino médio e em cursos de pós-graduação em educação física escolar. E desde 2007 é coordenador de educação física e esportes do St. Francis Escola Internacional aqui em São Paulo. E o nosso querido convidado aqui, ilustre, mestre Gladson de Oliveira Silva, mestre de capoeira, graduado em educação física, professor de educação física e capoeira da CPUSP e da Escola de Educação Física da USP, coordenador dos projetos sociais Porta Aberta, Liberdade Capoeira, em diversos estados do Brasil, coordenador de diversos seminários, congressos, workshops por todo o Brasil e em diversos países, foi diretor de diversas organizações ligadas à capoeira, incluindo a FUP, CBDU, entre outros. Então, a gente está aqui, eu queria que o mestre Gladson fizesse aqui uma breve apresentação e depois nosso querido Álvaro Caselli também teça seus primeiros comentários e vamos para o bate-papo. Obrigado pela presença dos dois. Meus queridos amigos e amigas, muito obrigado aí pelo convite para poder estar junto com essas personalidades aí da educação física como um todo, para poder falar alguma coisa sobre a nossa arte e cultura brasileira. Uma boa noite a todos aí. Vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, Caio, pela possibilidade de estar aqui com vocês e de poder ter convidado meu grande amigo, mestre, professor e ex-técnico de capoeira. Tive o prazer de conviver com o Gladson lá nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, onde fui aluno dele na Faculdade de Educação Física da USP, fui atleta dele também, no viés da capoeira competitiva, lá nos anos 80, foi bem bacana. E assim, a capoeira fez parte da minha vida desde pequeno, né? Não só pessoal, como profissional. Então, assim, eu tenho a capoeira dentro de mim e a levo desde sempre, pessoalmente e profissionalmente. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E já vamos lá para o nosso bate-papo aqui, bem tranquilo, né? Eu queria saber, mestre Gladson, né? A capoeira é uma expressão cultural brasileira, né? Ela é arte marcial, esporte, cultura popular, dança ou música? Ou todos esses elementos, tudo junto e misturado? Olha, tudo isso que você comentou aí, a capoeira é tudo isso. Respeitando todas as demais, é a única das manifestações, né, chamadas de luta, né, que tem tudo isso no seu bojo. Por isso que é um potencial muito grande quando a gente fala em capoeira para vivenciá-la nos diversos aspectos que ela traz. E principalmente, com tudo isso, você colocá-la como um instrumento psicomotor para a cidadania.
Gladson, nós estamos falando de quantos anos de experiência com capoeira? Quanto tempo você está trabalhando com isso? Eu estou aí com 78 anos de vida aí, tá? Estou aí nos 50 anos de capoeira por aí afora, mas isso é só para se fazer representar, assim, matematicamente falando, porque nós, quando somos chamados de mestre Gladson, né? Mestre Álvaro, mestre Caio, tá? Nós precisamos nos responsabilizar que nós somos os eternos aprendizes da Universidade da Vida. Cada dia que passa, a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, eu ainda espero, sim, entendeu? Tenho certeza absoluta que o universo de Deus vai me dar a possibilidade de continuar muitos anos juntos ainda, né? Parabenizando os jovens que hoje estão aí, né? Lutando para engrandecimento dessa essa nossa arte e cultura brasileira, tá bom? É isso aí. E Álvaro, como é que foi a tua experiência com o mestre Gladson? Qual foi o ensinamento aí deixado pelo nosso querido mestre Gladson? Nossa, é muita coisa para pouco tempo. Mas resumindo, é o seguinte, eu fui capoeirista desde os 13 anos de idade, né? Comecei com o mestre Silvestre Gladson, não sei se você lembra dele. Nessa época só existia, quer dizer, do meu conhecimento era o mestre Silvestre e o mestre Limão. E o Silvestre, ele tinha uma academia aqui perto de casa, no Brooklyn, e aí, depois com 15 anos, isso aos 13 anos, aos 15 anos eu fui aluno do mestre Cacareco, também aqui no bairro, até os 18, quando entrei na faculdade, e aí, se não me engano, no meu segundo ano do curso de graduação, eu tive a felicidade de encontrar e conhecer o Gladson como aluno dele no curso de educação física, né, na licenciatura em educação física, porque ele foi a pessoa que inseriu no currículo da educação física da licenciatura a disciplina capoeira. Aliás, bom, aí eu o conheci, tá? E aí eu tive experiência também, né, além das aulas com ele, apesar de ter muita experiência já com a capoeira, eu pessoalmente, né? Eu tive uma experiência incrível também quando ele me convidou para fazer parte da equipe de capoeira do CPUSP, da Universidade de São Paulo, que era um momento em que a capoeira estava abrindo um espaço na área de esporte competitivo, né? E ele estava, naquele momento, lançando o primeiro campeonato paulista universitário de capoeira, olha que interessante, né? E do qual eu fiz parte como atleta da Faculdade de Educação Física, então foi uma grande experiência. Mas eu te peço licença para eu aproveitar a sua pergunta e fazer uma pergunta para o Gladson, que é uma coisa que eu gostaria de perguntar faz algum tempo e nunca tive essa oportunidade, né? Que é o seguinte, o Gladson, ele já estava no CPUSP há muito tempo, acho que início dos anos 70, se eu não me engano, né, Gladson? Você vai confirmar isso. Porque ele implantou a capoeira como extracurricular como atividade optativa dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo, lá no CPUSP. Então, antes de ele colocar no currículo da licenciatura de Educação Física, licenciatura plena, né, que hoje está dividida, ele já tinha levado a capoeira para o CPUSP. Então, a minha pergunta para ele, estendendo, né, a minha resposta, é como ele conseguiu colocar a capoeira no currículo da Faculdade de Educação Física, porque, veja só, a partir daí, quer dizer, o trabalho dele já era grandioso, né, com aquela imensidão de alunos da USP. Agora, na Faculdade de Educação Física, ele estava formando professores que poderiam, a partir daí, né, utilizar a capoeira como mais uma manifestação da cultura corporal, nas suas aulas de educação física. Coisa que aconteceu comigo, experiente na capoeira, mas aconteceu com muita gente inexperiente na capoeira, que aprendeu com ele um monte de coisa e que pôde inserir no currículo da educação física escolar, ou, pelo menos, como atividade extracurricular, né? Então, minha pergunta é, como é que foi, assim, era um ideal seu, né, colocar no currículo da Faculdade de Educação Física, você tinha esse objetivo enquanto você era professor já no CPUSP, e como isso aconteceu? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu tive
uma oportunidade ímpar de conhecer um grande professor Pedro Ferreira, tá? Meu amigo, tá? Professor da Escola de Educação Física também, formado no antigo DEF da Água Branca, que é o Departamento de Educação Física e Esportes, né? Onde eu me concursei também ali em primeiro lugar e coloquei a capoeira. Tá? Hoje, infelizmente, está tudo tombado. Vamos ver se vai subir qualquer dia. E nessas entrelinhas todas aí, conversa vai, conversa vem, pô, você precisaria colocar essa capoeira dentro da Universidade de São Paulo, né? Porque você gosta disso, né? E eu fazia, como é que chama? Outra faculdade naquela época, né? Um curso técnico. Aí falei, então eu vou me embora, vou para fazer educação física e tudo mais. E os anos passaram e eu tive a oportunidade de conhecer no CPUSP o professor Dr. Antônio Boaventura da Silva. Já o conhecia quando a gente fazia apresentações no Pacaembu no dia 7 de setembro, né? Eu sou dessa época também. Sou privilegiado nisso tudo aí. E eis que, ao tentar entrar no CPUSP, né, as pessoas que eu fui conversar foi o professor Boaventura, o professor Márcio Cato, toda a velha guarda, né, dessa sabedoria que nos deu a chance de sermos o que somos hoje. Então, isso foi em 1972. O CPUSP foi fundado em 71, em 72 nós estamos lá, né? E foi muito bacana. E o professor Boaventura trabalhava com os professores das diversas faculdades da USP, lá na Escola de Educação Física, né? Todo mundo vestidinho de tênisinho branco, meinha branca, roupinha branca, tudo aquele estilo, né? Bonitinho, uniformizado. E eu comecei a ajudá-lo também e comecei a protagonizar uma série de exercícios, né? Nas aulas dele, relacionados à capoeira e tudo mais. E nesse vai e vem, o que é isso, que é aquilo, o que é legal, não conhecia isso, não conhecia aquilo. Pois é. Então, vamos. O diretor era o professor Jábaros Gonçalves na época, né? Ele ficou até 88, se não me engano. Não, até 84, se não me engano. De 84 até 88, o professor Jamil André. Então, foi nessa época que a gente colocou a capoeira como matéria optativa na Escola de Educação Física. E com muitos. O professor Luizinho, da Ginástica Olímpica, está lá hoje, já foi nosso atleta. A professora Mé foi aluna, e muitas outras pessoas que passaram por lá, né, estiveram conosco, estão ainda hoje lá e alguns fora. Mas foi muito bacana porque eu já fazia um trabalho de querer colocar capoeira em muitas escolas, né? Você se lembra do professor Hudson, todos vocês se lembram dele, que era professor na Escola Arquidiocesana e também era da Escola de Educação Física. Por causa dele, coloquei a capoeira no Arquidiocesano, na Escola Gracinha, na Senhora da Consolação. Então, tudo isso foi uma oportunidade ímpar que eu tive de protagonizar, né, dentro da nossa área de Educação Física, uma matéria cheia de todas essa objetividade que vocês falaram antes, né? A ancestralidade, a música, o ritmo, uma série de coisas, se é luta, se é esporte. Então, foi assim que tudo isso aconteceu na minha vida, e principalmente dentro do CPUSP e na Escola de Educação Física. E foi muito valoroso, porque uma coisa é você, naquela época, era muito difícil ainda, né, você sintonizar com a capoeira. E a partir do momento que ela vira uma disciplina, né, para que você possa estar participando com ela, a gente tem muito mais possibilidade de mostrar o real valor dessa grande arte que nós temos. Foi assim que a coisa começou. Ô, Caio, deixa eu só fazer um comentário, porque o Gladson falou que era uma disciplina opcional, né? E de fato, assim, a minha turma de faculdade foi a primeira turma de 4 anos da Escola de Educação Física da USP, né? Em 79. E aí surgiram diversas áreas, né? Entre elas, algumas nas artes marciais, como disciplinas optativas. Mas, era muito interessante, porque era lotada, assim, a turma era gigante, não cabia na quadra lá do CPUSP, de tanta gente que fez a opção por fazer a capoeira, né? Imagina, era uma coisa absolutamente nova, estamos falando de final dos anos 70, começo dos anos 80, né? A gente ainda estava no período né, de um regime um pouquinho mais rígido e tal, e a capoeira, imagina, a capoeira tem na sua essência o sentimento de liberdade, né? Imagina. Então era muito legal, porque era muita gente usufruindo, né, dos conhecimentos, né, do Gladson e do prazer de jogar capoeira ao som do berimbau, era uma coisa muito legal.
E hoje ainda continua na USP como disciplina optativa ou não? É só cursos de extensão? Não, hoje na Escola de Educação Física não no CPU se continua, entendeu? E hoje quem está com... Veja bem que coisa bacana na vida de um professor e de um mestre, né? O que mais interessa na nossa vida é quando você tem o aluno, o verdadeiro discípulo, né? Que abraçou tudo aquilo, acreditou naquilo que você passou, como é o caso do Álvaro, me dando esses parabéns aí sobre a nossa convivência. Então, hoje, oficialmente, quem está levando avante, né? Já está conosco lá há mais de 20 e tantos anos, é o professor Vinícius, o contramestre Vinícius na capoeira e professor de educação física, né? Educador de prática esportiva no CPUSP. Eu continuo ainda, né? Ajudando como professor colaborador, assim, tudo mais. Mantemos tudo aquilo que nós temos dentro do CPI, dentro e fora do país e fora da USP também. Mas a continuidade é por excelência, entendeu? Então, de repente, aí qualquer outra manifestação com relação a isso, é o professor Vinícius Heine, que é o atual, né? Continuador, né, de tudo isso que nós fazemos aqui. O Vinícius, inclusive, já foi diretor técnico do CPU, coisa que eu nunca fui. É legal o mestre ver o discípulo ser coisas que ele nunca foi na vida, né? E tem, entre aspas, a obrigatoriedade, todos eles que fazem parte da nossa família, essa projeto de liberdade capoeira que você falou, não é um projeto. O nosso projeto Porta Aberta chama Projeto Porta Aberta, depois a gente fala sobre ele. Mas a escola de capoeira chama Projeto de Liberdade de Capoeira. Por quê? Quando você veste uma camisa, está escrito assim: Projete Liberdade de Capoeira. Projete Liberdade de Capoeira. Projete Liberdade de Capoeira. E para projetar a liberdade, eu tenho que separar o que é libertinagem do que é liberdade, para que a gente não perca a sintonia com o sim, o não e o carinho, direitos, deveres e tudo mais, que é o que faz falta hoje, né, nas nossas escolas, seja públicas ou privadas, né, e dentro do próprio lar, às vezes. Então, é uma oportunidade ímpar da gente fortalecer tudo isso que, de repente, falta em determinados momentos da vida, quando você está com um bando de criança, adolescente, adulto, né, ou idosos, né, numa roda mágica da nossa arte e cultura brasileira. Né? Olha que bacana, hein? Eu tô aprendendo aqui, Álvaro. Sensacional. Muito obrigado. Mas, ó, não, eu só ia complementar, porque a tua pergunta, você pergunta se continua, né? A Faculdade de Educação Física da USP, ela mudou, né, o formato para licenciatura, esporte, né? Então, assim, na licenciatura, nenhuma modalidade qualquer mais, ela continuou como disciplina, né? Então, a capoeira era uma delas, dentro das artes marciais, dentro das modalidades da cultura corporal, era uma delas. Então, ela também saiu, acho que junto com todas as outras, né? Pela mudança de formato, na verdade, de proposta. E, Gladson, você falou aí, né, são mais de 50 anos formando profissionais. Hoje alguns deles já são pais e, enfim, tem família, né? Aqui tem o Vinícius, não sei se a Harumi pode colocar aqui o comentário do Vinícius Reine, ó. Boa tarde, professores e mestre Gladson. Parabéns pela iniciativa em promover esse debate sobre temática tão relevante com esses grandes profissionais. Aí o Marcial Lopes, ó, salve, salve, mestre Gladson de Oliveira Silva, mestre Caio e mestre Álvaro. Daniel Freitas, né? Boa noite aos mestres que estão nos oportunizando a aprender. O Vinícius, de novo, mestre Gladson, grande educador da capoeira, muita honra poder dar continuidade a este importante trabalho de quase 50 anos da capoeira do CPUSP e continuar trabalhando em parceria com o mestre Gladson. Ou seja, a gente está falando aí de quantas gerações já e os filhos dessas pessoas que você se formou, né? Como é que é isso? Que representa tudo isso para o senhor? É o que eu digo. Eu fui ensinado assim, meu filho, não adianta fazer reclamações de ninguém, sobre ninguém, principalmente na área política. Interessa você ter o poder absoluto de entender que de dentro do âmago do seu ser, uma pessoa você pode salvar. Se fez isso, estendeu a mão para alguém nos diversos guetos da vida,
você já está cumprindo o seu papel de ser humano. Então, a minha forma de trabalhar, né, até hoje foi pelos princípios de um berço pobre em dinheiro, mas rico em princípios. E no meu caminhar da vida, né, atribulada, eu trabalho desde 14 anos registrado, né, quando o meu contrato foi assinado na Escola de Educação Física da USP, foi nas últimas páginas da carteira de menor, veja só isso aí, tá? Então, na realidade, esse caminhar na minha vida, né, me deu a oportunidade de vivenciar uma série de coisas, né? E dizer assim, vou fazer o meu trabalho, né? Por exemplo, a capoeira dentro da Escola de Educação Física e dentro do CPUSP, né? A aula começa às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã começa a aula de capoeira. Da mesma forma que às 7 horas da manhã começa a aula de pedagogia, de disciplinas como física, medicina e tudo mais. Então, tudo isso. E a partir daquele momento, daquela porta para dentro, o reitor não manda, o meu diretor não manda, mando eu. Não no sentido de mandar, mas eu sou responsável por tudo aquilo que acontece dentro daquela sala de aula, principalmente se algo de ruim acontecer. Então, esta é a característica que eu sempre tive, baseado nos princípios de berço e os professores que eu tive na minha vida. Principalmente, voltando a dizer, essa figura importantíssima na minha vida, o professor Antônio Boaventura da Silva, Massucato, professor Pedro, todos eles, né? E essa família, grande família do CPUSP, que até hoje convive com a gente aí. Né, vocês conhecem muitos professores, inclusive o professor Emílio, atual diretor, né, sem falar de todos eles. Aliás, o primeiro estagiário que eu tive no CPUSP foi o professor Christian, que é o professor de remo hoje no CPUSP, e ele foi aluno nosso ali na Escola de Educação Física também. A professora Mé, muitos deles aí estão conosco ainda hoje. Então, eu me parabenizo, tá? E agradeço, né, essa essência de seres humanos que eu tive na minha vida por poder acreditar naquilo que eu dizia que era certo. Ninguém é certo de tudo, né? Dono da verdade. Mas eu acho que pelo fruto que eu deixei, por tudo que eles estão fazendo de melhor do que aprenderam comigo, eu fui um bom professor, entendeu? E tive a oportunidade de gerenciar um pouquinho da vida, né, de todos eles, porque na realidade, quando eles começam, sai do berço, principalmente hoje, papai e mamãe trabalham, né? Feliz de quem tem um filho numa escola onde o professor não é o pai e a mãe, mas é aquele que acredita no trinômio educador, educante e família. Aí sim vai acontecer alguma coisa de bom, se alguma em verdade acontecer com essas crianças, esses adolescentes e tudo mais. Nós temos diversos exemplos aí, né, de professores se matando dentro da USP, uma série de coisas. Então, a valorização do ser humano que escolheu a carreira de ser professor, olha, parabéns. Sensacional. Álvaro, quer falar alguma coisa? Manda bala. Então, eu tô com 59 já, né? Já sou formado há, sei lá, 37, apesar de ter começado a trabalhar com educação física há 20, né, no segundo ano de faculdade. Mas veja que interessante, né? Eu, como capoeirista, eu conheci originalmente, né, a malandragem, né, relacionada através da capoeira, porque naquela época, lá, imagina, nos anos meados dos anos 70, existiam as academias de bairros e era um universo muito diferente, obviamente, do contexto em que o Gladson nos trouxe, né, posteriormente, quando aluno dele. E isso foi uma mudança de paradigma e de visão da capoeira muito grande, assim, né? Por quê? Porque eu jogava capoeira, eu simplesmente gostava de me movimentar, a capoeira, ela mexia realmente comigo, né? O berimbau, imagina, eu toco berimbau até hoje. Mas, assim, era coisa da malandragem, eu não tinha noção do quanto eu estava aprendendo, sabe, na roda da capoeira. Mas, assim, quando eu conheci o Gladson, e ele essa figura, ele sempre foi assim, cara, essa figura serena, aparentemente rígida, mas com um coração enorme, né, mole, assim, querido demais.
mas era um cara disciplinado, sabe? Um cara que nos exigia que nós fôssemos assim, muito sérios e disciplinados e comprometidos, né, com as aulas, etc. Então, assim, imagina, trazendo essa faceta da capoeira, que na minha adolescência, cara, eu conheci outra coisa. As academias, elas se juntavam para jogar capoeira, mas era uma capoeira meio porrada, assim, era um ia na academia do outro, sabe, tinha altas lutas, assim, era um outro universo, né, Gladys? Assim, você viveu muito mais que eu em relação a isso. E o Glácio trouxe uma coisa diferente para a gente, né? Além do aspecto técnico, além do aspecto pedagógico, além da possibilidade da gente ver a capoeira como instrumento dentro da pedagogia, né? Porque se você olhar o jogo da capoeira, cara, os atributos, as habilidades, assim, as competências, né? Hoje muito muito falado em função da BNCC e tal, dos próprios PCNs e tal, que estão, né, estão presentes no jogo da capoeira, é incrível. Então, você aprender tudo isso como professor, né, como aluno do Gladson, e poder pensar, opa, pera um pouquinho, essa é uma outra capoeira, essa é uma capoeira educativa, essa é uma capoeira que me dá espaço para desenvolver com alunos de qualquer classe social, né, de qualquer etnia, de qualquer background, assim, familiar e tal, coisas incríveis, né? Então, pensem na dimensão corporal, na dimensão enfim, da corporalidade. Você mesmo falou do seu filho, Caio, o quanto ele conseguiu desenvolver-se, né? Consciência corporal, domínio do corpo, todas as qualidades físicas básicas presentes, né? Resistência, força, flexibilidade, agilidade, enfim, velocidade, tempo de reação. Se você for pensar no contexto da cultura, quanta coisa a gente consegue mexer histórico-culturalmente com a capoeira, sabe? Trazer, vamos dizer assim, uma história bela, difícil, né? Porque a história da capoeira ela é muito triste na sua origem, né? E muito feliz no que aconteceu posteriormente e a gente trouxe para a modernidade, né? Então o Gladys ele tem vamos dizer assim, teve um papel muito grande em relação a isso, porque ele formou muita gente, muitos professores, esse é o grande barato. Ele formou muitos professores, né? E os professores estão replicando esse jeito dele de ser, porque, como eu disse no início, né, esse cara, sabe, disciplinado, né, amoroso, mas disciplinado, comprometido, né, com a educação, e a gente consegue perpetuar isso, né? E é muito interessante, assim. Para mim, enfim, é quase que um desabafo, mas a capoeira é tudo isso e muito mais, né, Gladys? Não, é legal você estar falando isso, porque as pessoas às vezes não têm essa dimensão. E eu ia perguntar para o mestre Gladson, né? Essa fala do Álvaro é por aí, a capoeira ela é ordem, ela traz ordem, ela traz disciplina. Por exemplo, para essa molecada que está em casa hoje, cheia de mimimi, jogando videogame, enfim, a capoeira traz essa questão da ordem, da disciplina para essa molecada de hoje em dia, não? Então, eu diria assim para você, todos os ensinamentos, veja bem, isso é o Gladson, o ser humano falando, né? No meu caminhar na vida, eu ainda acho que o que falta para nós, hoje em dia, é o sentido de eu entender que eu tenho deveres a cumprir. Hoje em dia, qualquer criança, né, começou a estar gatinhando, coisa e tal, de repente já, não, coisa e tal. Todo mundo é isso. Opa, é uma criancinha, está gatinhando e tudo mais. Vai no lúdico dizer para ela o que pode e o que não pode. O lúdico é mais sério do que nós pensamos, né? Infelizmente, é só direitos, meus direitos, deveres eu não tenho nada, não é mesmo? É muito mais fácil hoje você
dizer assim, é isso mesmo, que teu pai tá maluco, teu pai tá velho, faz isso aí mesmo e acabou. Eu jamais vou fazer isso. Eu tenho meus compromissos, né, com a sociedade. Eu tenho meus, enquanto, né, agora, antes de ser aposentado, eu tinha meus compromissos com os diretores da Escola de Educação Física, os diretores de CPUs, entendeu? Quando eu digo assim, na minha sala, mando eu, sim, mas com relação a toda aquele, né, eu tenho os meus compromissos, os meus deveres a cumprir. Então, a roda da capoeira é tão mágica que tudo isso que falta no mundo moderno, infelizmente, falta, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós temos tudo isso aí que falta dentro da roda mágica da capoeira. Vocês são capoeiristas, vocês sabem, você não pega o berimbau a hora que você quer, você não larga o pandeiro no chão, você não começa a cantar enquanto... Uma série de normas. O que precisa é que aquele professor, sei lá, pode ser um aluno que naquele exato momento está dando uma aula, dando um aquecimento. Ele é o responsável por aquela turma. Qualquer que esteja na frente, ele é o responsável pela manutenção e por mostrar realmente os valores intrínsecos dentro da nossa arte que faltam para melhorar a qualidade de vida de todos ao nosso entorno. E isso eu digo de boca cheia, porque a família que eu construí dentro dessa arte capoeira, né, são poucos, mas são muitos que acreditaram, né, naquilo que a gente disse e estão fazendo com que realmente a coisa triplique. Eu sempre digo para eles, né, deleta as minhas mazelas e triplica as virtudes que eles acham que eu tenho. E vamos assim de mãos dadas, melhorando cada vez mais. A capoeira, por isso que eu digo, eu sou amigo de todos os professores mestres de outras artes marciais também, já fiz parte do karatê e tudo mais, mas a capoeira engloba, além de ser coisa nossa, da nossa brasilidade, nós temos algo que precisa ser visto com melhores olhos para poder acreditar. Realmente ela cabe em qualquer lugar onde o ser humano se faz presente. Resta saber se eu tenho a coragem, que às vezes tem momentos que você tem que ter a coragem de mostrar esses valores, né? Sim. E, às vezes você não tem, você deixa para lá. Mas tem sim, com respeito a todos os outros demais. Mas é uma diversificação muito grande. Então eu acho que é tudo isso aí, né? Que bacana. Olha, isso aqui não é uma live, Álvaro, isso aqui é uma aula inédita no Brasil. Vamos aqui para os comentários, ó. A Carla Josef, viva meu mestre, mestre Gladson de Oliveira Silva. O Valdenor Silva Santos, boa noite, mestre Gladson, professor Caio, professor Álvaro. Sandro Rocha, viva meu mestre. Daniel de Holanda, show, professor. Vinícius Reine, criatividade, inovação, alegria, competência, disciplina, seriedade. Alguma das marcas do trabalho do mestre Gladson. E ele também continua aqui. O Daniel Freitas. Aprendemos muitas vertentes na capoeira, mas uma marcante é aquela que o Gladson fala. Temos que jogar com, é isso? Jogar com, isso marca demais. Temos que jogar com. Mestre Gladson, referência de educador é ser humano, Stefano Paredes. André Luiz de Oliveira, grande Andrezinho, lá, professor universitário. Vale dizer que a capoeira não educa por si só, mas é um ótimo instrumento nas mãos habilidosas de um professor. E eu gostaria aqui de fazer uma homenagem aqui para o André, porque foi um dos profissionais que quando eu vim para São Paulo, sem um tostão no bolso, não tinha onde dormir, ele abriu a porta da casa dele e me acolheu, né? E assim, como um bom capoeirista, né, um ser humano mais humano, vem que eu te ajudo. Eu dormia no estacionamento da Uninove, porque eu não tinha dinheiro para voltar para Santos, por causa do pedágio. E ele foi o único, né, de todos os profissionais que ali parou, que entendeu, né, o ser humano Caio. Isso em 2002, 2003. Gratidão, querido André. Né? Marco Nascimento, pode falar, Gladson. Só para mim não esquecer, o professor André Luiz, ele realmente tem todos os seus valores dentro do âmbito da competência universitária com relação à capoeira também, né? Treinou comigo bastante tempo aí também. E o que ele diz é uma verdade. Não adianta nós termos tudo isso nas mãos se nós não soubermos valorizar isso que nós temos, né? Qualquer sentido, né? Quem vai
se eu estou numa roda de capoeira, de repente entraram duas pessoas que estão brigando, e eu estou ali, só fico olhando coisa e tal, não. Alguém é responsável, né, para dinamizar, né, tudo que ela tem de bom e de útil, ou deixar o ser humano jogar para fora tudo aquilo que não tem, né? Tudo bem, já voltou aí. Então, eu acho que é de grande valia, sim, tá? Quem está à frente das coisas que vai realmente diversificar para o bem ou para o mal. Nós temos uma frase muito assim, Ubuntu, né? Juntos somos um, todos somos um, mas nós podemos ser todos para um bem ou para o mal, entendeu? Então, precisa ficar bem claro isso, entendeu? Mas é um grande instrumento que nós temos na mão, sim. Né? O dia que nós todos tivermos consciência de irmanados, de mãos dadas, né? Seja o preto como eu, o branco, o amarelo, de mãos dadas, né? Deletando nossas mazelas e fazendo detonar a bomba que cada um de nós tem aqui dentro do peito, chamada coração, ninguém vai superar essa cambada, entendeu? Agora, resta saber se eu tenho coragem para fazer tudo isso, né? O aprendizado da vida, tantas coisas eu já escutei. Eu estou muito nos guetos da vida, tá? Meus alunos sabem disso e fazem isso comigo também. Mas às vezes você escuta coisas ali que você não escutou dentro do âmbito universitário. É um negócio muito sério. Nos guetos da vida? Exato, da vida. Exatamente. Né? E você, Caio, quando você conta isso, né, dessa faceta da sua vida aí, que você apareceu por isso, feliz de você que esteve lá, né, e teve um auxílio, e hoje você diz assim, puxa vida, a lembrança que eu tenho da vida, né, eu posso muito bem me reportar tudo aquilo que houve e também estender a minha mão, né? E tudo que a esquerda faz, a direita não tem que saber e vice-versa, entendeu? Perfeito. Perfeito, é isso, querer retribuir, né, ao universo, porque eu tive esse anjo lá atrás, tipo, vem, me ajudou sem esperar absolutamente nada em troca, e eu quero fazer isso pelas pessoas também, né, através da educação, por isso de estar aqui com o Álvaro, de estar aqui com o senhor também, que é um dos seres humanos mais humanos aí que a gente já conheceu. Marco Nascimento diz que cabe mesmo. Marco Nascimento, salve, mestre Gladson de Oliveira Silva. E aí, antes da pergunta da Luzenilda Alencar, eu só queria comentar aqui, Harumi, rapidamente, o Álvaro também toca numa questão, o meu filho mais velho, e aí eu preciso falar isso porque, assim, eles tinham que escolher 3 esportes por semestre. E a gente... Desculpa. A gente deixava meio que aberto eles escolherem. E o mais velho, ele tem um repertório motor invejável de nadar, de fazer ginástica artística, de dançar. Só que um dos esportes que ele não deixava, e foi se graduando, né, com o passar do tempo, inclusive o André lembra disso, era a capoeira. E como eu falo isso na graduação, eu como professor de aprendizagem motora dentro das universidades, eu falo, para mim são 3 variáveis, 3 esportes que tem que ter, né? Para a criança aumentar esse repertório motor dela. Capoeira, ginástica artística e natação. Depois ele escolhe o que ele quer. Mas né, de colocar esse moleque, essa criança, em um único esporte. Você tem que nadar e ser campeão do mundo, campeão intergaláctico com 12 anos, com 13 anos. E ao invés de aumentar esse repertório motor nessas tenras idades. E aí a Luzenilda pergunta aqui para o professor mestre Gladson, mestre, como o senhor lida com a problemática do preconceito em relação à capoeira e religião? Preconceitos em especial dos pais dos discentes e também alguns docentes? Então, Luzenilda, desde os meus primeiros momentos de vida, eu fui ensinado a respeitar. Respeitar antes de conhecer a capoeira, mas respeitar os ensinamentos advindos de uma ancestralidade que era muito rígida, tá? Só para você ter uma ideia, para eu começar a falar sobre isso. Eu sou de um tempo que eu ia na venda com a caderneta.
comprava uma dúzia de ovos, 2 dúzias de bananas, e o dono anotava e você levava para casa. Confiança, né? No final do mês, né, o pai ia lá pagar. Eu nunca vi uma reclamação de uma página rasurada ou arrancada da caderneta dos meus pais. No universo de Deus, tá, cada um tem a sua religiosidade. Na roda da capoeira, não existe religiosidade. Na roda da capoeira, esse é o exemplo que eu vou dar. Eu, ateu, tenho o direito de participar de uma roda de capoeira. Eu, evangélico, de diversas igrejas, tenho o direito de chegar e ser capoeirista. Eu, do candomblé, eu do umbanda, eu do espiritismo, tudo, tá? É o ser humano que está ali, é o capoeirista. Eu tenho grandes amigos pastores que dizem assim: eu sou pastor na minha igreja, na roda da capoeira eu sou o capoeirista. E assim é. E quando eu acreditar enquanto eu acreditar que o meu Deus é o superior, né, eu estou bem aquém da expectativa de sair um vitorioso após morte. Ainda vou voltar muitas vezes para poder minimizar uma série de coisas aqui. Eu nunca tive esse problema, entendeu? Sempre, quando meus alunos entram para fazer primeira aula com a gente, às vezes o pai vai falar, eu já explico uma série de coisas direitinho. E explico que daquela porta para dentro eu vou saber muito mais coisa dos seus filhos do que você sabe. Hoje, o menino conta mais para o professor do que para o pai, conta mais para o amigo do que para o irmão. Vocês têm filhos, vocês sabem disso. Seus filhos têm o querer, tem uma série de coisas. Então, a roda mágica da capoeira já nos identificou tudo isso. E eu dou um exemplo muito sério, todos os cursos que eu dou aí fora. Eu digo assim, ó, nós estamos num bando de religiosos. Exemplo, eu sou ateu. Aí vamos participar de um concurso. Passamos em todas as provas, coisas e tal, chegamos na última. Opa, vamos ver como é que você está lá no CNPJ, como é que você está no banco, como é que você está, né, ali na delegacia, coisa e tal. De repente, o único que não teve problema nenhum foi eu aqui, o ateu. Então, não é a religião que faz isso. Vem lá dos princípios de berços. Tá? E o respeitar a cada um é respeitar o universo de Deus. Tá? Eu sou um babalaô, eu sou um pastor, eu sou um padre, eu tenho que ser respeitado. E na roda da capoeira, eu vou tocar meu berimbau, eu nunca tive problema. Haja visto, vou dizer para vocês, eu fui o primeiro capoeirista a adentrar a escola chamada Arquidiocesano, que o professor Hudson era professor. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Consolação, Gracinha, nunca tive problema nenhum, nem com a diretoria, nem com nada. E muito pelo contrário, sempre provei por A e mais B que as minhas aulas de história, né, eram bem mais fáceis de uma compreensão do que, às vezes, uma aula da história do professor específico. Então, quando eu digo assim na minha vida, eu digo assim, tem a capoeira na escola e da escola. Às vezes alguém não gosta quando eu falo isso, mas capoeira na escola, eu vou lá no contraturno, dou minha aula, cobro o que eu quero, vou me embora e acabou. Chega na hora do batizado, não. Capoeira da escola é essa contextualização. Ó, meu filhinho, você vai fazer hoje, você, o Pedrinho e a Luciana vão fazer um trabalho sobre o Quilombo dos Palmares. Né? Chega em casa, pede ajuda para a mamãe, e antes de me entregar esse trabalho, passa na mão da professora de História e do Português, aí você vai ver só. Essa que é essa interação e tudo mais. Graças a Deus, eu deixei bons exemplos. Resta saber o crédito que eles têm que dar para poder melhorar tudo aquilo que a gente descobriu que pode ser feito. E é uma realidade. Eu te digo mais. Vocês tocam berimbau, né? Já jogaram capoeira e tudo mais. Eu vou fazer com a minha boca aqui, tá? Aqui eu acho que não dá para aparecer, mas assim. Esquitim, down, down, esquitim, down, down, esquitim, down, down. Que toque é esse? Vocês se lembram? Bom, toque São Bento Grande, né, de Angola. Tiquitim, down, down, tiquitim, down, down. Ele começa em cima e termina embaixo, não é? Lembram disso? Tiquitim, down, down, tiquitim, down, down. Vocês sabem tocar esse toque? Sabe? Então,
Tá. Eu não. Quantos tempos tem esse toque? Quando você toca Chiquitinho, Dão, Dão? Oi? Tem, ó, se você pensar em música, aqui, ó, 4 tempos. Chiquitinho, Dão, Dão, Chiquitinho, Dão, Dão. 4 tempos, né? Quantos acima, quantos Isso, abaixo? então 4 por 4. Um acima e 3 Um acima e abaixo. 3 abaixo? Porque você pressiona em cima, tim. Não, veja bem, ó. Chiquitinho, ó. Chiquitinho, Dão, Dão. Ah, né? desculpa. Tudo bem. 2 ou 3. 2 ou 3 em cima, você já estava reprovado, não ia ganhar o cordão, falou? Então, veja bem, Chiquitinho, Dão, Dão. Chiquitinho, 2 em cima, 2 abaixo. Dá um total de... Não vê na sua musicalidade, não. Vê que baixa. 1, 2, 3, ó. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. É isso ou não? É 2 em cima e 2 embaixo? Ou não? Tudo bem, 2 em cima, 2 embaixo, sendo que o primeiro de cima, ele vibra tanto que poderia ser aqui, infinitos em 1, cima 2, e 3, 2 embaixo. 4, 5, 1, 2, 3, 3 em cima, 2 embaixo. Então, isso tudo nessa brincadeira, você vai mostrando para a garotadinha que é matemática. Pô, se são 3 em cima, 2 embaixo, Caio, dá um total de quanto? 5. Isso. Aí você toca o São Bento pequeno e ele vai descobrir, puxa, e agora? Tem um tempo a menos ou um tempo a mais? Começa em cima, começa embaixo. Depende de você, dentro da ludicidade, trabalhar a matemática com essa criança, entendeu? Puxa vida, 2 e 2 são quanto? 4. Caio, 2 e 2, 4. 4. Álvaro, mais um birimbau Vamos, Caio. dá quanto? Mais um birimbau dá mais quanto? Mais o quê? Mais um birimbau? E assim você vai 5, brincando, né, com a garotadinha. Olha, é impressionante. Resta saber... Mas, ô Gladys, e tem outra coisa, né? Se você conversar com um professor de música, ele vai ter dificuldade de entender o que eu estava falando daquele toque, do primeiro toque, que é mais uma vibração, né? Encostado bem pouquinho. Você é músico, né? Qual que é a dimensão, né, de temporal desse toque primeiro? Cara, é incrível isso, né? Ó, eu tentei tocar berimbau, uma negação. Vários anos eu acompanhava o André nas disciplinas lá, eu não consegui, na verdade. E eu toco contrabaixo também, né? Tem uma certa musicalidade e tal, mas eu não tinha... Fiquei ali, acho que 1 ano tentando e não consegui. Posso contar uma historinha rápida? Por favor. Ô, Gladson, isso você não sabe também. Eu morei 13 anos em Floripa. Em 86, eu saí de São Paulo, fui para Floripa, morei muitos anos lá. E eu joguei muita capoeira em Floripa até os 49 anos, talvez. Pois minha coluna não me permitiu mais. Mas eu tocava berimbau, eu fui músico, né, também, e tocava berimbau em alguns shows que eu fazia, tá? Eu tocava violão, cantava e era acompanhado por diversos músicos, e em alguns momentos eu tocava o berimbau. E numa apresentação que eu estava fazendo, um empresário, quando nos viu tocando, eu fazendo um improviso de berimbau com um violinista, né? Eu afinei o berimbau, a corda solta em ré, e para que ele pudesse fazer as melodias a partir da nota ré, tá? Do campo harmônico de ré. Cara, foi incrível. Eu fazia uma marcação rítmica, né, obviamente, com a base em ré, e ele fazia melodias viajava por diversos ritmos. Aí esse empresário viu, ficou chocado, falou assim, pô, eu vou abrir, eu tenho uma abertura de um congresso de construção civil, vocês não tocariam o hino nacional, o hino de Santa Catarina e o Rancho Amor à Ilha, que é uma música famosa de Florianópolis, no berimbau e violino? A gente olha um para a cara do outro e fala, claro que sim. Aí, cara, assim, bom, encurtando a história, fomos nós dois de terno, gravata, na abertura de um congresso, lá no Centro de Convenções em Florianópolis, e com o governador e etc., algumas autoridades lá e tal, um monte de gente, lotado o auditório, e a gente fez, cara, o hino nacional,
o hino de Santa Catarina e Rancho Amor à Ilha num pupurri, assim, sabe? Em três músicas juntas, assim, incrível. E o que eu fazia, Gladson, meramente era... E o Carlos Augusto, meu, foi assim uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, né, como músico, e isso se deve à minha relação com a capoeira, né, da qual Gladson de Oliveira Silva faz parte da minha história, assim, né, porque ele como eu falei, eu fui um capoeirista lá nos anos 70 da rua, e me tornei um professor, dei aula de capoeira, assim, mas usando a capoeira como instrumento pedagógico na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino médio. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Muito bacana, a vida como ela é. Ó, diretamente de Barra Mansa, aqui Rio de Janeiro, ó, Lindinalvo na atividade. Boa noite a todos. Barra Mansa, Rio de Janeiro presente. Mestre Gladson de Oliveira Silva, todo o meu respeito e gratidão. Eu peço desculpas que eu não estou acompanhando aqui, não consigo, muita gente comentando. E Gladson, pelo que eu entendi, ó, o Daniel Freitas aqui, ó, fase mágica com os professores Caio e André Luiz na Uninove. O André Luiz Bondade, sua professor Caio. Marco Nascimento Fera. José Carlos Dottore, salve mestre Gladson de Oliveira, sou fã do seu trabalho. Abraço, professor Zeca. E você, praticamente, o Brasil, você utilizou aí a capoeira, e fora do Brasil também, tem projetos fora do Brasil, praticamente o Brasil inteiro te conhece, tem gente do Rio, tem gente aqui de vários lugares do Brasil. Você passou por todos os estados, cidades, como é que foi essa experiência Brasil, Gladson? Olha, eu comecei, né, o meu caminhar aí na capoeira, tá? Comece Paulo Gomes da Ilha de Maré, e por causa disso eu tive a oportunidade ímpar de conhecer a mestria do Rio de Janeiro, os grandes mestres do Rio de Janeiro. Depois, indo para o mestre que eu reputo como o meu mestre, né, que acreditou naquilo que eu queria fazer, o mestre Ayrton Neves Moura, o mestre Onça, aluno do mestre Bimba, eu tive a oportunidade de conhecer a Guarda da Bahia. E assim, eu fui andando pelo mundo afora. E nesse mundo afora do meu aprendizado, eu aprendia e ensinava, porque a vida é assim, né? Quem não aprende, não ensina, e vice-versa, né? Então, graças a Deus, por onde eu passei, eu só deixei amigos. Sempre fui muito respeitado, sempre respeitei todo mundo, e digo, até hoje você se lembra quando a gente começou aqui, ó, se vier uma criança aqui, ela faz tudo que tem que fazer no computador e eu tenho que pedir, né? É um aprendizado com ele aqui, porque eu não sei nada. Então, todos nós estamos né, sempre aprendendo. E qual foi a minha tirada bacana disso? Eu disse assim para mim, puxa vida, eu vou ver se eu consigo, né, levar para dentro da Universidade de São Paulo, para onde eu me fazia presente, né, na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, na Secretaria Municipal de Esporte, onde a gente colocou a capoeira na Olimpíada Infantil Juvenil, né? Eu falei, eu vou começar a formatar tudo isso aí direitinho, né? Aí levei, né, para dentro da USP as clínicas de capoeira. Eu estou com a camisa aqui com uma parte educacional de capoeira, né, festivais, uma série de coisas assim. E hoje o professor Vinícius que dá continuidade. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade ímpar de levar meus alunos 2 vezes para o Japão, né? Tudo ali, ó. E, ó, pasmem os senhores. E aí fica um desafio para todos os meus amigos da capoeira, né? A primeira vez que eu fui, nós somos em 4 pessoas. Eu, o mestre Chiquinho,
o professor Eduardo Tadeu Costa, que vocês conhecem, e o Marcelo Guernelli, um aluno nosso. Em 4, para mostrar esses valores todos inseridos no contexto da nossa capoeira para o Japão. 4 pessoas. Dominamos o auditório. Dominamos o auditório. Por quê? Como que 4 pessoas podem dar um show num palco? Ué, eu não posso dar o show em 4, mas eu posso começar a mexer com aquelas pessoas que estão no palco para pegar um bastão de ukulele e aprender o ukulele. E assim a gente dominou o Japão naquela época, entendeu? Na segunda vez nós fomos em 5, se não me engano, 5 países, cada um levando a sua como é que se diz? A sua luta, a sua arte e tudo mais. E sempre a gente finalizava com a capoeira. Então, isso quer dizer o seguinte, você sozinho você consegue fazer com que todo mundo abrace um sambinha no pé, né? Um toquezinho de berimbau, uma batidinha de uma palma, coisa e tal, uma série de coisinhas. Fizemos o primeiro Congresso Russo de Capoeira, né? Em 82 eu nesses meus 54 anos de capoeira, eu tenho 4 mestres, né? O primeiro deles foi comigo em 82 para os Estados Unidos, ficou, tá lá, o mestre Vaguinho, né? Então, todos esses lugares onde a gente passou, a gente levou a amostragem do que realmente falta nesses países. Só para vocês terem uma ideia, um dos grandes astros de filmes de luta aí, o Latifi, ele é brasileiro, treinava com a gente lá com meu aluno lá nos Estados Unidos e tudo mais. Hoje era aí, ó. Outro dia foi considerado, fizeram uma enquete aí, né, uma pesquisa, né? Ele e mais, não me lembro, 5 ou 6 lutadores de outra arte, e analisando os chutes, coisa e tal, fisicamente, né, tecnicamente, foi o chute mais forte que teve aí. Bota aí na internet que vocês acham, Latifi é o nome dele. Latifi. Então, a gente tem capoeira nos Jogos Escolares Brasileiros. Nós somos campeões dos Jogos Escolares Brasileiros em Campo Grande do Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso. E participamos de tudo já, né? Então, só vou contar uma coisa para vocês. A minha ousadia. Nós fizemos um festival de capoeira, né? Com crianças de 7 a 14, se não me engano. Menino, menina, coisa e tal. Se alguém tivesse problemas, né? Eu estou com um probleminha no braço, meu bracinho é curtinho, coisa... não interessa. Qualquer deficiênciazinha, você pode vir aqui e participar, né? E disse assim para o professor, olha, você tem até o dia 10 para me trazer a sua equipe, né? Tudo bem. Eu não aceito nenhuma inscrição depois disso. Por quê? Porque nós tínhamos um desafio para mostrar para eles. Realmente fizemos, né, um festival assim. Caio e Álvaro, por exemplo. Vocês chegaram um dia, eu falei, Caio, cadê a sua turma? Que colégio é o seu? Meu colégio é a Uninove. Pois bem, então fique ali. Aí eu chamava os alunos da Uninove, Pedrinho, Marcelinho, Conceição, coisa e tal. Não, professor, mas eu não sou dessa escola. Não, agora você é. Então, eu misturei todos os candidatos, misturei e fiz as equipes assim. E foi assim, o festival Como Fazer Novos Amigos. Entendeu? Que legal. Foi ímpar isso aí. Hoje pode até ter gente fazendo, e vamos fazer de novo. Mas foi muito bacana a interação dessa garotada. De repente, eu chegava e falava assim, ô Caio, diz uma letra do alfabeto aí. C. Caridade. Álvaro, fala outro. A. Amor. Então, o seu grupo ia ter que teatralizar o que é caridade, o seu grupo tem que teatralizar o que é o amor, e assim vai. Aí você imagina uma criança que viu o pai bater na mãe, ou uma criança que o pai fugiu com a vizinha. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Você contextualiza uma série de coisas que existem na própria família consanguínea e vem formatar tudo isso, né, numa beleza, numa série de coisas, numa família cósmica, entendeu? Que é esse mundo mágico da nossa arte e cultura brasileira. Tem uma série de coisas para a gente fazer, é só a gente acreditar. Então, muitas coisas a gente fez assim, nessas viagens nossas, entendeu? Nas secretarias de educação, né, mostrando o valor educacional da capoeira, né? E uma série de coisas. Fizemos 9 torneios brasileiros entre universidades de capoeira, tá? Tudo assim. Eu acho que a gente deixou, né, um legado legal para que possa ser fomentado em maior quantidade, com maior
prazer, com maior disciplina, uma série de coisas, melhores acontecimentos, porque o mundo, amanhã é um dia, hoje é outro. Então, de repente, eu não vivenciei coisas que os meus alunos estão vivenciando hoje, mas no todo, todos nós estamos juntos nessa grande família, tá? Principalmente a minha, a grande família Projeto de Habilidade da Capoeira, a grande família CPUSP, Escola de Educação Física, que todos nós unidos, a gente tem possibilidade de programar e fazer acontecer muitas coisas. Olha só, vou contar uma coisa para você. Hoje está difícil, mas eu já levei a garotada da Fundação Casa, antigamente a FEBEM, para dentro da USP. Mas a primeira vez que nós fomos, eu falei assim, olha, não falem de onde vocês são nem nada. Quando eu cheguei, falei que ia levar uma garotada de um projeto social, né? Então chegaram tudo uniformizado, direitinho, coisa e tal, brincaram, e eu protagonizei mais brincadeiras de abraçar, pegar no colo, ir para lá, coisa e tal, tá? Para poder ter aquela, né? E no final eu disse, olha, agora eles têm que ir embora, né? Que tem um horário, vamos levá-los até lá. Quando chegou lá e veio a coisa da Secretaria de Segurança, meu Deus, o que é isso? Você está louco? Não. Então, se eu tivesse lá dito assim, ó, de onde vieram essas crianças, ia ser um negócio assim, tá louco, para lá, para cá. Não. Aí vocês conheceram um ser humano que, por talvez não ter tido a família que vocês tiveram, os conhecimentos e a oportunidade, né, são assim. Então, hoje, nós vamos, a gente faz trabalho com ele, entendeu? A gente ajudei muito tempo o professor Marcão em Campinas, trabalhar nos presídios e tudo mais, tá? O nosso projeto Capão Redondo, né, no Parque Santo Dias ali, vulnerabilidade social muito grande, outros alunos que trabalham com isso. Então, essa é a valorização da nossa arte. Se nós viemos de lá de baixo, escravizados e tudo mais, então, na individualidade, vamos protagonizar uma vida melhor. Eu não posso chegar num projeto e, meu filho, que é isso? Isso tá parecendo uma menininha? Chuta esse negócio mais forte, coisa e tal. Não. Ele já tem o facão, tem o cadeado, tem isso, tem aquilo, tem o fuzil, eu não vou dar mais uma arma para ele. A capoeira vai ser o volume de atividades, né, cívicas, morais, amorosas, que ele nunca teve na vida, para poder sair dali com um brado bem forte, tá? Mas dizendo assim, eu sou capaz. O único não que me derruba é o não que vem lá de dentro. Não adianta dizer que você não vai conseguir ser. Eu vou ser sim. E principalmente se nós sentirmos a possibilidade de nos ajudar. Olha a maravilha que é essa nossa arte e cultura brasileira. Tem tudo aqui, né? Não adianta eu dizer assim, eu sou um negro, isso, aquilo, aquilo. Não. Eu sou um preto, um professor, que vou dizer ali, mostrar os valores, né, da minha ancestralidade. Os valores enquanto cidadão do mundo, mostrando o que falta para outros fazerem. Mas eu tenho a possibilidade de fazer um pouquinho do muito que eu cobro. Mas se eu não fizesse pouquinho, não adianta ficar reclamando da vida. Eu tenho que mostrar o real valor de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. E vou continuar assim, enquanto as pessoas acreditarem que eu consigo, né? Eu sempre digo aos meus alunos, você está aqui, tem que ser dentro dessa, né? Melhorando cada vez mais o que eu deixei para você. Se assim não for, procure os seus caminhos. Eu não sou dono de ninguém. Mas, a partir do momento que eu estiver sentindo que eu posso cada vez mais melhorar tudo aquilo que eu vejo, eu tenho que realmente ser o professor, ser o mestre, ser um aluno envolvido, né, nos ditames dessa nossa escola para poder ajudar quem está na frente, atrás, na direita, na esquerda, em cima e embaixo. Isso é o que interessa para cada um de nós enquanto cidadão do mundo, né? E vamos viver o aqui e o agora. Não adianta pensar no amanhã, se nós dissermos, amanhã eu faço. Não, vamos fazer hoje. Muito bom. Olha, o Daniel Freitas fala o grandioso poder da integração e sociabilização da capoeira. E aí eu também queria ouvir um pouquinho o Álvaro, né? Se você pudesse contar para a gente um pouco sobre a sua experiência com a capoeira na escola, como professor de educação física. Muito bom. De falar depois do Gladys é difícil, né? Bom, eu vou falar da minha experiência. Imagina que eu tinha na escola, tá? Porque eu também dei aula em academia, enfim, clubes, mas a minha primeira experiência
com a capoeira dentro do currículo de educação física colocado por mim foi numa escola particular em Pinheiros, em 1980, 81, por aí. Na época eu ainda era aluno do Gladson e atleta dele. No ensino médio, imagina, eu tinha 21 anos e dava aula para molecada de 17, 18, 19, ou seja, muito próximos da minha idade, né? Num colégio, no meio da cidade, sem nenhum espaço para atividade física, sem nenhum espaço para uma atividade prática, né, da educação física. E a capoeira me salvou, porque eu resolvi colocar a capoeira no currículo, para o ensino médio, e foi um sucesso, porque eu trouxe meus birimbaus, né, os deixei exposto para que eles pudessem aprender um pouquinho do básico, né, e da movimentação básica da capoeira, e foi muito legal. Então essa foi a minha primeira experiência bem-sucedida, e eu morria de medo, imagina, que, né, nem estava formado ainda, e dando aula numa escola, e usando a capoeira como uma das práticas corporais. Aliás, a única que deu certo, né, porque as outras não tinha como. Aí depois eu fui para Floripa, eu trabalhei em escola pública em Florianópolis, com ensino fundamental 1 e 2, e também tive uma experiência bastante de sucesso em relação à capoeira, porque todo mundo adorava a capoeira. Florianópolis, por incrível que pareça, né, no sul do Brasil, cheio de galego, né, Gladson, mas todo mundo ama a capoeira, né? É incrível, assim. Então, na escola pública de Floripa também eu consegui dar aula, e uma das práticas corporais mais bem quistas e vistas e praticadas, né, pelos meus alunos foi a capoeira, muito mais do que qualquer outro esporte coletivo, ou as ginásticas e tal. Na escola internacional onde eu trabalho até hoje, né, desde há 17 anos, né, a capoeira existe há 17 anos, desde que eu entrei lá, e existe em alguns âmbitos, né, no currículo, porque nós colocamos a capoeira dentro do currículo do Fundamental 1, na educação infantil e Fundamental 1, e lá a gente trabalha com unidades didáticas, unidades de investigação, na verdade. Então, a gente conseguia, a gente traz a capoeira como uma das manifestações da cultura corporal para poder explorar justamente o conceito de cultura, né, dentro de uma unidade de investigação, né? Além disso, eu convidava, eu com muita frequência, enquanto a gente tinha essa unidade, eu promovia algumas rodas de capoeira no horário de almoço na escola, porque aí a gente poderia ser visto por muita gente, divulgar a capoeira. Imagina, uma escola internacional, onde, 60% eram brasileiros e outros 40% de diversas nacionalidades do mundo inteiro, né? E a gente tinha, então, a instância curricular, essa de uma demonstração, aonde, olha que legal, eu convidava sempre funcionários da manutenção, da cozinha, da limpeza, da administração, qualquer pessoa que tivesse uma empatia com a capoeira poderia participar dessa roda, com o aval da direção. Isso foi uma coisa muito legal. Cara, era uma roda gigante, linda, maravilhosa, não dava tempo de todo mundo jogar, as crianças piravam, tal, né, os espanhóis, americanos, ingleses, escoceses, coreanos, japoneses, enfim, todo mundo. E a última instância é legal, né? A última instância está famosa, né? Enfim, era justamente o extracurricular, porque a gente, então, colocou no curricular, né, dentro das unidades de investigação, colocou como uma apresentação dessa manifestação da cultura corporal, e a gente tinha, então, o extracurricular, que era um curso de capoeira para quem quisesse se matricular. E, então, por incrível que pareça, numa escola de origem inglesa, eu diria, né, e internacional, de língua inglesa, a capoeira esteve presente desde sempre.
né? Então, esse é um pouquinho, né, o resumo da minha experiência com a capoeira dentro da escola, no currículo e no extracurricular. Muito legal. E aqui, abri aqui o meu áudio, e aí eu queria saber do Gladson, né? Eu vou voltar aqui numa pergunta que fizeram aqui no nosso comentário do Marco Nascimento, mas o mestre Gladson já comentou sobre isso, né? Ele queria saber a capoeira da escola e a capoeira na escola. O senhor já falou sobre. Existem também a capoeira da universidade e a capoeira na universidade? Ele queria saber aqui o senhor se mudou alguma coisa dentro da universidade. Olha, o Marco, eu diria assim, da mesma forma que a gente faz esse trabalho na escola, a universidade não muda, não. Temos também essa forma de trabalhar. Isso nós, né? Todo aluno meu, seja de um projeto social ou seja do nível universitário, ele, independente da parte corporal, ele tem que fazer um estudozinho da parte, né, da nossa arte, cultura brasileira, da nossa ancestralidade, e ele passou no exame, né, que a gente cobra dele para o cordão verde, uma hipótese, mas ele tem que fazer também a apresentação de um trabalho escrito. Ele tem a liberdade de querer falar sobre o Messi Bima, sobre o Messi Canjiquinha, não sei, fica aberto para ele. Mas com isso, e fazendo desde com as crianças, eu vou fazendo com que todo mundo vá buscar um pouco daquilo que precisa ser visualizado, né? Sobre de onde veio a capoeira, como é que foi a época da escravatura, como é que nós fizemos isso, o que o negro representa, entendeu? Então, tudo isso é de grande valor para que isso aconteça. E a gente pode fazer na individualidade e pode fazer um trabalho em conjunto, né? Os nossos eventos, né, clínicas e tudo mais, sempre tem apresentações de historiadores, apresentações de trabalhos acadêmicos ou não, justamente para possibilitar esse encontro, né, de pessoas que estão lá fazendo um trabalho no projeto social, quem está defendendo uma tese de doutorado, né, com a capoeira e tudo mais. Isso dá uma oportunidade ímpar de haver essa troca de saberes, né, para todo mundo fomentar direitinho, conhecer cada vez melhor essa arte que veio lá de baixo e se traduzir em uma série de coisas hoje, né? Dentro da nossa equipe nós temos professores, historiadores, aqueles que estão na área médica, isso é a parte psicológica, a parte da educação física, né? E assim vai. Hoje, o nosso projeto, no finalzinho a gente vai falar. Deixa eu ver. Tá. Eu quero já até mostrar, porque a gente está encaminhando aí para o final, acho que o Álvaro quer falar alguma coisa antes, mas eu queria mostrar algumas fotos, alguns vídeos de alguns projetos do mestre Gladson, mas acho que o Álvaro quer comentar alguma coisa. Não, na verdade eu queria perguntar para o Gladson, perguntar não, né? Eu queria que ele comentasse algo que o Daniel falou aqui nos comentários no chat, né? Sobre o jogar com, porque ele fala que isso é uma marca, né? Da proposta do Gladson. E acho que essa coisa de jogar com é muito interessante, porque o jogo da capoeira, ele não é um jogo individual, né? Não é uma coisa que você está fazendo sozinho, né? Ainda que a gente possa praticar sozinho a movimentação, mas quando você entra numa roda, é uma coisa incrível, porque existe uma relação de intimidade, né, com o outro, sabe? Que é uma coisa que nos ajuda a desenvolver muita coisa. Então é isso que eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, né? Dessa ideia de jogar com, né? E só para finalizar essa minha pergunta, a gente, quando joga a capoeira, hoje em dia a gente fala em educação física, em educação no modo geral, né, nas múltiplas dimensões do conhecimento, né, do fazer, do ser, do conviver, enfim, das atitudes, né, do desenvolvimento moral, e é incrível, o Gladson já falou isso aqui, né, que a capoeira tem tudo isso, né. Você, quando joga com alguém,
você identifica nessa relação com essa pessoa todos esses elementos, porque tem que haver um respeito, sabe? Tem que haver a sua autoconfiança, né? Também, obviamente, porque você está numa dinâmica que pode ser perigosa, né? Você tem que entender, olhar para o teu parceiro, compreender o movimento dele para poder, sabe, ter um tempo de reação e reagir e com uma outra movimentação. Então, há tomadas de decisão, né, no campo cognitivo. Imagina, é uma coisa tão grande, assim, são elementos, né, que compõem essas múltiplas dimensões, né, humanas, e que a capoeira tem tudo isso. Então, acho que isso está, vamos dizer assim, resumido a essa questão de jogar com. Só queria que o Gladson complementasse, que acho que é importante. Então, sobre tudo isso que você falou, eu diria assim, o jogar com é manter tudo aquilo que eu disse, né? O respeito, tá? Eu dou um exemplo. Se eu for jogar hoje com um aluno meu ou qualquer outro amigo meu da capoeira que tenha 20 anos de idade, 30 anos de idade, eu não sou mais, com 78 anos, capaz, né, de atender as expectativas de um corpo de um garoto que sobe, desce, joga para cima, faz um mortal, coisa e tal, né? Mas a regra dessa grande roda mágica diz assim: meu filho, atleta, você vai pegar um cidadão agora, o Messi Gladys, com 78 anos de idade, que tem o direito de jogar na roda da capoeira. Então, eu não tenho que jogar com ele ali dizendo assim, e agora? Eu tenho que mostrar que eu sou o mestre, porque senão eu não tenho que fazer nada disso. É o cidadão, o ser humano que entrou no pé do berimbau, entendeu? E está jogando com outro ser humano. Eu tenho que entender tudo aquilo que ele faz e ele a mim também. Se ele é muito rápido nas suas armadas, né? E dá 3 meia-luz de compasso, rápido, talvez como eu dava antigamente, hoje eu não faço isso, aí é que ele vai, tá, deixar claro que ele sabe jogar com o cidadão que foi um dia capaz de acompanhá-lo e hoje não, mas que tem o direito de se sentir prazeroso dentro daquela roda mágica, né? E aprendendo com ele ali. E vai vice-versa. O mestre, que ainda está bonitinho, coisa e tal, jogar com um aluno menor ou um aluno adolescente ou adulto mais inferior tecnicamente. Eu não tenho que aparecer. Enquanto eu estiver pensando em sair daquela roda com o queixo aqui, eu preciso chegar em casa, fechar os olhos, tá? Rabiscar essa palavra mestre para poder realmente repensar o que é ser mestre. E mais ainda, tudo isso que acontece numa roda mágica, esse brincar, eu, enquanto idoso, posso levar uma rasteira sim. Uma rasteira que é diferente de um chute para me derrubar, que foi dado no tempo errado, quando eu já estava, né, me fortificando com o pé atrás e tudo mais. E vice-versa. Então, é isso que eu digo. É o respeito e, se nós vivenciarmos tudo isso, jogar com nessa roda da capoeira, que dirá quando nós chegarmos numa competição que eu vou pontuar? O meu educar dentro de uma roda vai estar bem mais amplo, porque se eu não tiver esse tipo de educação, pelo menos na minha equipe ele não vai participar. Porque você não sabe, você vai dar uma armada em mim, eu não sabia que você ia dar uma armada. Eu vou te contra-atacar com o martelo, contrário ao seu golpe, você não sabe. Então nós somos responsáveis. Se o meu tempo de reação for lindo, eu posso tocar sem te machucar. Desequilíbrio sem te machucar. Eu tenho certeza que vocês entendem isso. Tá? Eu sou gingando capoeira. Tá? Você está do lado da quadra e levantou a bola para o Caio e ele deu uma cortada. Eu estou gingando para cá. Eu estou aqui, ó. A cortada foi para lá, eu já estou aqui, ó. Então, é a minha percepção, meu tempo de reação para poder organizar uma defesa e também um ataque. O tocar se pontua para você ser um campeão. O tocar maldoso, negativo. Então, o jogar com e não contra é isso. Não sei se eu me fiz entender.
Mas se eu não me fiz entender, me chame, a gente faz um treino, eu mostro para vocês na prática como é que é, tá? Entendemos tudo. Sensacional. Eu tenho presença do Caio Costa aqui, hein, Álvaro? Olá, Gladson e Álvaro, que bom escutá-los falando de capoeira. Mais do que isso, falando sobre educação e formação do ser humano. Para a gente não se estender muito, a galera está pedindo aqui as fotos, os projetos. Vamos compartilhar aqui, Harumi, a tela. E o Gladson, mestre Gladson, vai falando aqui para a gente o que são, né, esses projetos, as fotos em si. Passou rápido, eu vi. A primeira foto que passou aí é o professor Daniel fazendo um trabalho na ONG São Francisco de Assis, na cidade de Tiradentes, tá? Com as crianças de vulnerabilidade social. O Vinícius está aí no CPU fazendo um trabalho com as crianças, inclusive o menininho da direita aqui, o cabeludinho mais baixinho, é filho de uma amiga nossa, e quem está aqui? Também, o filho da Kika, que é professora formada e dá aula na Escola de Educação Física também. Isso é lá no Centro de Paz Esportiva da USP. Aqui, onde eu apareço de barba, foi acho que há 2 anos atrás, eu dando um curso para o mestre Mão Branca na Alemanha, tá? E aqui é o professor Vinícius e a Romina, a esposa dele, aliás, Vinícius, papai de uma menininha, aí a Valentina agora, e é lá no Sampo, na escola Sampo, entendeu? Essas crianças aqui na Alemanha, o meu tradutor foi o garoto que está do meu lado esquerdo aqui, entendeu? Nós fizemos todo o trabalho juntos. Tem uma foto que eles estão me jogando para cima, assim, não sei se... aí, ó, tá vendo? Entendeu? Esse olha aí, ó. Quem disse que... Eu falei, olha, agora eu sou um velhinho, não posso cair no chão. Se vira porque eu quero conhecer a Alemanha, me levem para passear. Tá aí, ó. Uma brincadeira total. Aqui tem o menininho lá na escola, brincando com os balõezinhos, e aqui do lado é o nosso projeto lá no Capão Redondo. Deve ter mais aí, umas crianças pintadas. Aí, ó, tá vendo? Isso é lá no Capão Redondo, no Parque Santo Dias, onde há 20 anos nós começamos o trabalho. Nós já temos pedagogo, professores de educação física. O Lázaro defendeu o mestrado em ciência da educação física aí com o Dr. Walter Corrêa na EFE. Passou num concurso lá em Tocantins, tá? Está lá trabalhando, vai fazer o doutorado. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Muitos daqui, fazendo uma colheria, já são adultos, já estão na faculdade. É isso que interessa. E aqui é o único local que nós temos que eles podem brincar, né? É grande assim, a área descoberta. Coberta é só um pedacinho. Aí nós fazemos reunião de pais e mestres e tudo mais. É aquilo que eu disse, o educador educando a família, para que a gente possa organizar tudo isso aqui, entendeu? Muito bacana aqui. Mestre Gladson, só um minutinho, eu vou pedir para a Harumi descompartilhar a tela, porque acho que ela não está conseguindo tirar o comentário do Caio Costa. Sei. Aí acho que é mais fácil, ela tira o comentário e depois volta com o compartilhamento. Aí... Te salvei, hein, japonesa? Então, aqui, na ONG São Francisco de Assis, na cidade de Tiradentes, que o professor Daniel está trabalhando com uma garotada de vulnerabilidade social. Entendeu? Que bacana. Tudo isso aí é ele. Essas são as oportunidades que a gente tem. Essas são as oportunidades que a gente tem de mostrar o valor da capoeira. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exercício de confiabilidade. O quem está na frente está de olhos fechados. Ele está sendo conduzido por um amiguinho dele, né? Não abre o olho! Não abre o olho não, Ferrari! Bora, Ferrari! Então, a partir daí que ele vai saber o que é a confiabilidade, né? E aí, no final, a gente faz isso com o adulto, e aí eu faço umas perguntas. E aí, como é que foi?
Enquanto ele estava de olho aberto, o meu dedinho aqui estava legal. Quando ele fechou o olho, já estava dobrando meu dedo. Ou seja, será que eu vou? Será que eu acredito? E assim vai. Então, você tem uma série de oportunidades para começar a mostrar à criança o que é confiar, né? O que é que realmente acontece com alguém que pode dar uma ajuda para você. É muito bacana, né? Vamos ver outro. Vai, não solta a mão. Vai voltando, Gustavo. Vai, isso aí. Vem brincar, Júlio. Peraí. Passa por aí, Vai voltando, Ed. Isso! Muito bem. Então, isso aí é um exercício que começa todo mundo em círculo, de mãos dadas. Aí o professor diz, vou levá-los, não podem soltar a mão nem mudar a posição da mão. Vou levá-los a conhecer o mundo ao nosso redor. Aí você passa embaixo de um, quando você vê, deu um nó. E aí você diga, e agora, quem acha que pode fazer a gente voltar para casa bonitinho do jeito que nós éramos? E assim vai, aí você vai brincando, uma série de coisinhas. O lúdico, né? 2, 3, vai lá embaixo. Troca a perna. Fica na posição de ginga, Brian. Posição de ginga, Brian. Posição de ginga, Brian. Perna lá atrás. Dá o joia aí. Vai. Tá valendo. Bora, meninas. Isso. Lá na cabecinha dela. Passa bem alto. 2. Lá no rosto do tio. 2, 3, 4. Lá no alto. 5. Assume a posição de ginga. 6. Gingou, trocou o lado. Vamos fazer mais uma série com a perna direita de vocês. Prepara, vira o quadril lá pra frente. Imagina que o tio tá lá na frente de vocês. No rosto do tio, chute, hein? 1, 2, 3, 4. Lucas. Turma 2. Dá um passo bem grande pra trás que vocês estão afastando. Tô vindo pra frente. Vai, Anderson, levanta rápido, Anderson. Espera eu levantar. Posição é perna de índio, turminha. Deixa o braço à frente para não atrapalhar na corrida. Vai, Cristiano, isso aí. Verônica, fecha mais, não tem esse espaço na roda. Fecha aí, isso. Ih, demorou, Cristiano. Tem outras fotinhas aí, dá para pôr, não dá? Mestre, esse em específico é trabalho feito nas escolas. Olha, todo esse trabalho que você viu aí, né, com essas crianças de vulnerabilidade social, todas essas brincadeiras, você só leva a brincadeira para outro espaço, mas é a mesma coisa, entendeu? Só que a gente diz assim, puxa vida, tem brincadeiras que você fala assim, mas isso para eu fazer lá na ONG onde eu trabalho, na periferia, de jeito nenhum, dá sim. Qualquer tipo de brincadeira você consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer tipo de ser humano. E digo mais para você, eu tenho trabalhos, né, que eu não posso mostrar assim para você, né? Posso mostrar quando a gente tiver, né, não posso botar assim em público,
como é que se diz, na Fundação Casa, a garotada, olha, estão teatralizando as coisas, todo mundo está sentadinho, terminou, todo mundo batendo palma, vem abraço de beijo, abraço, coisa e tal, que eles sabem muito bem o que é um carinho, um amor que está faltando de algo contrário. Então, o que acontece com a gente é isso, é descobrir a descoberta do ser humano que está ali, que você acredita que pode ser revitalizado. Porque o ambiente onde ele estava, às vezes ele, coitado, ele só teve coisas ruins para poder aprender. Então, você está chegando ali, né, devagarinho, numa boa, tranquilo, mostrando o real valor que ele tem, né, para deletar tudo aquilo e mostrar o valor dele enquanto cidadão do mundo. E tudo isso é muito mais fácil você ver na brincadeira, no samba de roda, coisa e tal, do que chegar, ô fulano, já falei, faça isso. É assim, entendeu? O lúdico é mais sério do que a gente pensa. E pelo lúdico a gente pode ser rígido também, entendeu? Isso que eu digo assim no sentido de chegar, não é assim, põe ali, coisa e tal. Você termina uma aula hoje, numa escola da periferia e numa escola onde vocês dão aula, onde o nosso pessoal dá aula, em qualquer escola, né, estrangeira e tudo mais, se você deixar, as crianças vão fazendo, pega o pandeirinho e joga para lá, pega para lá. Quando você vê, é a mesma bagunça daqui, a mesma bagunça lá. Você tem que, né, normatizar direitinho numa boa. E isso é feito como? Educador, educando em família. Nesses meus 44 anos de uso, e mais ainda, né, que eu tenho, mais dando aula, eu vi coisas absurdas dentro de uma universidade, dentro da nossa universidade. Professores se matando, professores nas drogas, uma série de coisas. Que isso? Então não é a universidade, não é a escola pública, não é a privada. É o que eu trago dentro de mim, desde o meu... Né? Cadê? É um negócio muito sério. Então, por isso que eu digo, hoje nós estamos na pandemia, estamos aí nas lives e tudo mais. Por mais... Isso sou eu que digo. Não sou dono da verdade. Mas por mais que essa tecnologia avance, nada supera o bom dia, o olho no olho e você com a sua turminha dando aula, qualquer que seja a sua matéria. E feliz do professor que consegue entender isso. Eu tenho um aluno que é todo, né? Chega ali, pô, ele brinca, pá. Daqui um dia ele chega ali na aula, coisa e tal. Ô, fulano, oi. E aí, tudo bem? Tudo. Aí, se eu ficar só assim, tem alguma coisa estranha, mas não toma atitude, no dia seguinte tem assim, você viu quem se matou? Isso é uma realidade. Então, nós, naquele recinto, nós somos os responsáveis pelos filhos de todo mundo. Da mesma forma que não somos, quem educa é papai e mamãe, não resta a menor dúvida. Mas eu é que vejo, nós é que estamos vendo uma série de coisas que talvez papai e mamãe nem esteja vendo. Então, o Caio vai ficar ali, mas eu vou conversar com o Álvaro e com a Harumi, que são o papai e mamãe dele. E olha, precisamos conversar junto, mas ele não pode saber de nada. Você está entendendo? Essa coisa assim, é isso que dignifica essa grande profissão chamada professor, né? O mestre, coisa e tal. Feliz de todos nós que somos os eternos aprendizes da Universidade da Vida. Cada criança ensina uma série de coisas para vocês. Tá? O que a gente conversou aqui hoje, a gente vai poder botar em prática durante a semana toda mais para frente. Mas, de repente, algum sintoma de alguma outra pessoa, seja qualquer ser humano, de qualquer idade, vai nos mostrar que a gente tem que aprender alguma coisa a mais. É uma realidade. E eu agradeço a oportunidade que eu tive de conviver com a nossa arte e cultura brasileira, que tem um campo dinâmico para que a gente possa resolver, entre aspas, uma série de questões. Para resolver essa série de questões, eu preciso acreditar que a gente consegue algo. Sim. Olha, que bacana. Os 3 últimos comentários aqui, Harumi Carmona, Ivan, professor Caio, fui aluno do senhor lá na Uniítalo. Mestre Gladson sempre foi e sempre será minha maior referência se tratando de capoeira e educação. O Ricardo Andrade, a capoeira é possível trabalhar com lúdico e todas as suas esferas, conceitual e prática. O Daniel Freitas, vontade de fazer e base bem estruturada pelo mestre Gladson. Eu gostaria muito de agradecer aqui na presença de todos aqui nos nossos comentários. Gostaria que o professor Álvaro tecesse aqui os comentários finais, agradecer de coração a essa aula, mestre Gladson. Queria que tivesse mais
3, 4 horas aqui de entrevista para contar a história dele, né? Os perrengues que o professor Gladson passou, o futuro, né? O que ele espera, A gente vai ter que marcar uma outra live para poder falar de tudo isso. Eu gostaria muito que o Álvaro tecesse os comentários finais aí. Muito obrigado, Álvaro, também pela sua presença. Gratidão. Obrigado a você, a Double Age, né, que tem proporcionado aí lives incríveis, e esse projeto que a gente meio que criou juntos, né, de conversa com quem gosta de ensinar, muito legal. E aí a oportunidade de trazer amigos, né, e pessoas que fazem a diferença aí na área de educação, o Gladson é um deles, obviamente. Para mim é uma honra ter feito parte, né, ter participado da história do próprio Gladson, né, como aluno dele, como aprendiz, como uma pessoa que levou adiante entre as várias gerações, né, que foi possível que ele pudesse ensinar. Enfim, eu fui um deles, né. Hoje eu tenho quase 60 anos e continuo com a capoeira dentro do coração da educação física escolar, porque acredito muito no valor pedagógico, educacional, por tudo que a gente já falou aqui sobre a capoeira, sobre essa manifestação cultural incrível que tem tanta coisa, né, presente nela, né, no jogo da capoeira. Muito legal. E é isso, Gladson, prazer imenso te ver, espero continuar em contato contigo, quem sabe por uma próxima, ou enfim, por um café, tá bom? Caio, obrigado aí novamente, um grande abraço a todos que participaram. Mestre Gladson, também. Pode tecer também seus comentários finais, por favor. Bom, eu quero imensamente agradecer a você, Caio, a você, Álvaro, e a todos que estavam participando com a gente aí, tá? E deixar bem claro uma coisa, eu me sinto um cidadão privilegiado de ter podido, nessa minha caminhada, nessa minha jornada terrena, estar conscientemente aprendendo com os mais velhos, aprendendo com os mais novos, né? Agradecer a toda essa família cósmica que eu fiz no mundo da capoeira, a minha família consanguínea e essa grande família, Projeto Porta Aberta, Capão Redondo, Projeto de Liberdade de Capoeira dentro e fora do país, né? Essa grande família chamada CPU, Centro de Prática Esportiva da Universidade de São Paulo, tá? Da Escola de Educação Física, todos que passaram conosco, né? Aprendendo e ensinando, tá? Eu dou o maior valor a todos vocês, porque se hoje eu sou chamado para dar cursos, né? Bater um papo e tudo mais, e com essa consciência que vocês acham, né? Que eu sou tudo isso, é porque vocês que estão comigo até hoje acreditaram na minha forma de ser. E também me ajudaram a lapidar as minhas arestas, as minhas próprias imperfeições. O aprendizado com vocês é muito grande. E quero deixar bem claro que continuarei, sim, sendo o que o Álvaro disse, enérgico, como outras pessoas dizem enérgico, mas essa energia são energias que vêm do âmago do meu ser para direcioná-los para um momento melhor, para que vocês possam ser 10 vezes melhor do que aquilo que eu fui, lapidando meus erros e triplicando as virtudes que vocês acham que eu tenho. Por isso, estaremos sempre juntos, de mãos dadas e unidos, para um bem comum a todos. E tudo isso nós podemos fazer. Muito obrigado, vamos nos encontrar sim, tá? E deixa acabar essa pandemia aí, que a gente se encontra aí para fazer algo. Mas, de repente, um cafezinho dá para ir. Eu quero ir também, pô. É lógico, vamos combinar direitinho aí, de uma boa, tá bom? Fiquem com Deus, muita luz no caminho de todos vocês, que queira ou não queiram, tá? São titios, vovós, papais de muitas crianças que não sabem até hoje onde papai e mamãe se encontram, tá? Esse é o maior valor de nós chamados de professores. Muito obrigado por tudo. Fiquem em paz, muita luz a todos. Muito obrigado, gratidão a todos. Beijo, fui.